Glória a Deus. Cumprimento a igreja novamente com a paz do Senhor. Amém? Podemos assentar, meus irmãos. Solta, louva aquele louvor da entrada dos teus braços. Que antes de eu começar a pregar, eu preciso que eu e você entreguemos ao Senhor algumas coisas que estão dentro do nosso coração. Quem sabe até que você cultuou, você adorou, mas você ainda não conseguiu se entregar. Há uma resistência que o inimigo está colocando nos nossos corações, para que a gente não venha se entregar na presença do Senhor. Há uma batalha espiritual sendo travada, para que coisas que já foram liberadas no céu para mim e para a tua vida, nós não venhamos a tomar posse. Mas há também uma unção de Deus neste lugar, que está trabalhando em meio ao teu favor. Peço que você se coloque no seu lugar, que você abra o teu coração, que você se deixe ser ministrado pelo Espírito Santo. Enquanto isso, eu vou orando pela sua vida e você vai orando aí. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor da glória. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que conhece, Senhor, o terreno do nosso coração. O Senhor sabe se é um terreno fértil, se é um terreno espinhoso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Jesus. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Entre os braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Entre os braços é o meu descanso. 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 Cai em tua graça, Este fardo pesado, e cai de novo em tuas mãos. este medo, E cai em tua graça, eu amo o Espírito Santo.
Senhor aquilo que te aflige. Entrega a minha oração. Em teus braços é o meu descanso. Entrega esse medo para Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Entrega essas palavras que foram ditas para você que te machucaram. Em teus braços é o meu descanso. Entrega para o Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Diga para o Senhor nessa noite: Jesus, eu entrego a Ti toda a minha dor, todo o meu cansaço, toda a minha fragilidade, tudo aquilo que tem perturbado a minha mente, o meu coração, que tem atribulado a minha vida. Eu entrego para o Senhor, porque o Senhor disse na Tua palavra: vinde a mim, todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Diga para o Senhor: eu confio na Tua palavra. Eu entrego tudo que está me preocupando nas Tuas mãos. Eu entrego no Teu altar. E eu creio que o Senhor fará aquilo que eu não posso fazer. Em nome de Jesus, você crê? Diga amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Já abre a tua palavra comigo, você que a trouxe. Gênesis, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Aleluia. Oh, glória. Gênesis 5, 22 ao 24. Vai dizer assim: depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais de 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Amém? Glória a Deus. É muito interessante a história da vida de Enoque, que apesar de poucos versículos que falam a respeito dele, o que é revelado sobre ele, sobre a sua vida, é muito importante. A Bíblia diz que ele andou com Deus, e por ter andado com Deus, Deus o tomou para si. Este é o mesmo destino, é a mesma escrita que tem a meu a teu respeito. Quando nós andamos com Deus, Deus nos toma para Ele. A Bíblia ensina que Deus tem ciúme de mim e de você. Não este ciúme ferrenho que muitas vezes acontece em relacionamentos que causam destruição, mas um ciúme de algo particular, algo que pertence a Ele, a um cuidado de Deus. E quando Deus vê que eu e você andamos na presença dEle, e temos este cuidado em viver e andar com Ele, Ele nos toma para si. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos de Deus. Deus é o nosso Senhor. Deus, Ele é o nosso dono. Deus, Ele é o nosso Redentor. Deus é tudo para aqueles que andam com Ele. Não dá para viver sem Deus. Não dá para caminhar sem Deus. Não dá para ter uma vida em paz sem Deus. O ensinamento que Deus está trazendo para a tua vida é: quem anda com Ele, Ele toma para si. E sabemos que quando nós tomamos algo para nós, quando nós nos apropriamos de algo, nós cuidamos, nós zelamos. Quando nós temos uma propriedade, nós temos ciúme dela. Nós cuidamos dela com todo o zelo. Por quê? Porque foi algo custoso. Algum preço você teve que pagar para adquirir essa propriedade. Exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Para adquirir a mim e a você, Ele pagou um preço. Qual foi o preço? O preço de sangue. E o Senhor, na sua imensa misericórdia, Ele pede para mim e para você que nós andemos com Ele. A Bíblia vai relatar alguns personagens que andaram
andaram na direção de Deus e andaram e caminhavam para o propósito com Deus. Você conhece aquele chamado que Deus fez a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te direi para onde deves ir. É um chamado de Deus para uma caminhada. É um chamado de Deus para partir rumo a coisas novas. Um chamado de Deus para viver coisas novas na vida dele. Quando a gente anda com Deus, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente confia na palavra dele, quando o nosso modo de vida está de acordo com a palavra do Senhor. A Bíblia ensina para mim e para você que Deus nos chama para caminhar com Ele, mas não somente para caminhar com Ele, para caminhar por um propósito que Ele estabeleceu na nossa vida. Imagine você que Abraão estava vivendo a sua vida. Abraão servia a Deus e vivia a sua vida tranquilamente, mas para Deus não foi suficiente Abraão simplesmente servir ao Senhor no lugar onde ele estava. Deus o chamou para partir rumo a coisas novas. Talvez você está estabelecido na sua fé, está estabelecido na tua profissão, está estabelecido em algo que você está vivendo. O Senhor está te chamando para viver coisas novas. Não as coisas que você já conhece, não as coisas que você já adquiriu, não são sobre as coisas que você já viveu. O Senhor está falando para você que na presença dEle, Ele sempre tem novidade de vida para você. Talvez o que você viveu até hoje, o que você está vivendo agora, já é o suficiente para você, e você já é grato a Deus por aquilo que Ele te deu, mas o Senhor está te chamando para viver coisas novas na presença dEle, mas não aquilo que você quer viver, aquilo que é propósito dEle para a tua vida. Não é uma caminhada sem direção, não é uma caminhada conforme a tua vontade, mas é uma caminhada na direção que Ele vai te mostrar. Quando a gente se levanta e sai do lugar que nós estamos, para o lugar que nós queremos ser na direção de Deus, a gente se perde no meio do caminho. Porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Mas aqui está o retrato de alguém que foi chamado por Deus, que foi direcionado por Deus, que foi uma pessoa de sucesso, que foi uma pessoa próspera, que foi uma pessoa abençoada. Por quê? Porque ele não foi para onde ele queria ir, mas ele foi para onde Deus mandou que ele fosse. Ele não viveu conforme a vontade dele. O modo de vida dele não era aquele a qual ele determinou. O modo de vida dele era o modo de vida que veio da parte de Deus. Porque caminhar com Deus é um estilo de vida. Caminhar com Deus é um modo de vida. Quem caminha com Deus muda a fala. Quem caminha com Deus muda o comportamento. Quem anda com Deus é diferente. Quem anda com Deus tem um estilo de vida diferente, um modo de vida diferente. Não somos igual aos outros, somos diferenciados. Por quê? Porque o nosso modo de vida é diferente daquilo que eu estou vivendo. Era essa a proposta de Deus para Abraão. Todos estão vivendo a mesma coisa, Abraão. Todos têm o mesmo objetivo, Abraão. Todos estão baseando a sua vida na mesma doutrina, Abraão. Mas eu tenho para você uma vida diferente. Eu tenho para você um modo de vida diferente. Eu tenho para você lugares novos. Eu não te chamei só para ficar parado, Abraão. Para você viver a promessa, vai ter que andar, vai ter que se sacudir e sair do comodismo. Quando a gente fala de chamado de Deus, a gente acredita que chamado de Deus é somente para pregar a palavra. Só que a Bíblia está ensinando aqui para mim e para você que chamado de Deus envolve também modo de vida. Modo de vida na presença do Senhor. O chamado de Deus nem sempre nos estabelece no lugar que nós queremos, mas nos envia no lugar que a gente não sabe onde é. E Abraão, quando vai ouvir a voz do Senhor, ele não vai receber o endereço, ele não vai receber lugar, mas ele vai receber um chamado, uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela, e eu te direi para onde você deve ir. A gente às vezes quer fazer as coisas e quer tomar um posicionamento só se a gente souber o lugar, o endereço, o CEP, o CPF, o nome, o RG, tudo certinho. Só queremos nos mover com convicção daquilo que os nossos olhos estão vendo. Só que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você se move não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que foi liberado no céu da tua vida. Você se movimenta não porque você sabe para onde você está indo, mas você se movimenta porque sabe quem é que está
Deus está enviando nas mãos. Não sabemos porque Deus está nos despertando para ir para lugar mais longe, porque Deus falou para ir. Deus não falou que você vai fazer lá, Deus não falou como vai ser, mas Ele falou para você que você tem que ir. Ele te chamou, então vai. Já imaginou se Abraão ficasse no pecado? Já imaginou se Abraão ficasse ali estagnado? Mas a proposta de Deus foi: estou te chamando para um caminho novo. Você precisa saber onde e quando não. Somente me obedeça. Somente faça a minha vontade. E às vezes Deus está te chamando para viver coisas novas. Mas você está apegado ao antigo. Você está apegado àquilo que está dando certo. Se está dando certo, não tem por que mexer. Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Muitos dizem que está ganhando, a gente não mexe. Mas com Deus é diferente. Ainda que esteja ganhando, Ele tem mais para fazer na tua vida. Ainda que esteja dando certo, Ele te chama a fazer muito mais. A Bíblia diz que Abraão estava passando por uma crise. Que ele estava passando por um tempo ruim na sua vida. Que as coisas não estavam dando certo para ele. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que Deus tinha uma promessa na vida dele. E que para cumprir essa promessa ele tinha que se movimentar. Pastora, mas eu tenho uma promessa, eu tenho um chamado. E o que é que você está fazendo em prol dessa promessa? Em prol desse chamado? O Senhor está dizendo para você: sacudir, se levantar. Eu tenho uma promessa, e você está fazendo o que pela tua promessa? Eu tenho um sonho, e o que você está fazendo pelo teu sonho? Eu tenho um desejo no meu coração de viver algo, e aí o que você está fazendo por esse desejo? Quando o Senhor fala para ele: sai, ele foi. E esse sai aqui não é só de cidade. Esse sai aqui é sai desse relacionamento, sai dessa situação vergonhosa, sai dessa situação que você está vivendo, que está barrando a sua bênção, sai muitas vezes dessa situação de pecado, sai dessa situação que você não está exercendo a tua fé, sai de ambientes que estão te pesando, sai de amizades que estão te levando para o mau caminho, saia de situações que estão impedindo você de viver a tua promessa. Não é isso que Deus está dizendo para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Por quê? O ambiente que Abraão estava vivendo era um ambiente em que as pessoas não criam em Deus. Era um ambiente que não havia obediência a Deus. Então o chamado é: sai, se aparta do que é errado, para de fazer o que é errado, se aparta do mau caminho, sai dessa situação, sai dessa zona de conforto, sai disso para viver algo novo. Esse foi o chamado de Deus para a vida dele. Deus chamou muitos homens para viverem coisas extraordinárias na sua presença. Deus chamou Moisés, você conhece a passagem? O príncipe, que era para ser príncipe do Egito, foi chamado para sair do palácio, foi chamado para sair do conforto, foi chamado para sair da sua posição, para caminhar rumo a uma liderança. Quando a gente quer liderar na nossa vida, quando a gente quer exercer o nosso chamado, quando a gente quer viver o sonho que a gente tem para viver, o Senhor vai nos chamar a abandonar aquilo que está nos prendendo, a deixar de lado aquilo que está nos estagnando, a deixar de lado aquilo que na nossa vida é amarração. Amarração não é só aquela que é feita no centro de um bandeirão. Tem muito crente amarrado e não foi macumbeiro e nem feiticeiro que te amarrou, não. Você está amarrado em situações que estão fazendo você ficar parado. Nem toda amarração que o diabo usa é uma amarração que é feita no cemitério, que é feita lá no terreiro, não. Tem amarração que às vezes é feita com pessoas que estão do nosso lado, que estão amarrando a nossa vida. Se Moisés ficasse preso ao cenário que ele estava,
entregando a liderança dela nas mãos do inimigo. Aquele povo para Moisés era inimigo do povo de Deus. Moisés vai entender que para viver o propósito de Deus ele não poderia ser liderado pelo mundo, porque o Egito representa o mundo. Para liderar a presença do Senhor, para liderar o povo, para liderar a tua casa, para liderar a tua vida na presença do Senhor, você não pode ser liderado pelo mundo e por aquilo que nele há. Se você não consegue liderar quem domínio próprio na tua vida, você não está apto para liderar nada e ninguém. Se você não exerce liderança dentro da tua casa, você não pode liderar nada e nem ninguém. Se você não lidera, não tem controle sobre a tua carne, você não vai conseguir liderar nada que Deus tem para a tua vida. E Moisés vai entender, para ser liderado por Deus, eu não posso ser liderado pelo mundo. Para estar debaixo da autoridade de Deus, a autoridade do mundo não pode falar mais alto no meu coração. O que é isso? Quando o mundo fala que é certo, você vive. Quando o mundo aplaude, você vive. Quando o mundo fala para você fazer, você faz. Mas quando Deus fala para você fazer, você não quer. Quem é que está liderando a sua vida? Quem é que está liderando a tua mente? Quem é que está liderando os teus pensamentos, as tuas atitudes? Moisés vai entender que para liderar na presença do Senhor, que para viver coisas grandes na presença do Senhor, ele não pode ser liderado por ele mesmo, nem pela sua carne, nem pela sua posição, nem pelas promessas, mas liderado pela palavra do Senhor. O que tem que liderar a mente de um crente, irmão, não é as promessas que você tem, mas é o plano de salvação para a tua vida. Não é o quanto Deus pode te dar na terra, mas é o quanto Ele tem no céu para você. Moisés não ficou preso no palácio porque lá tinha luxo, mas ele foi para viver o que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Quando a gente se deixa liderar pelo nosso ego, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, a gente acaba deixando a liderança de Deus de lado. Uma liderança, eu não digo só em cima de altares, mas eu digo da sua própria vida. Eu digo dentro da sua casa. Uma liderança que não é liderada por Deus não é liderança. Uma liderança que não tem temor do Senhor e não anda conforme a palavra do Senhor não é liderança. É uma desgraça. O que é isso? Falta de graça. Uma pessoa que não é liderada por Deus, ela está vivendo uma desgraça. Ela está vivendo a falta de graça na sua vida, não porque a graça não seja derramada, mas é porque a graça tem sido rejeitada. Mas Moisés vai entender que havia uma graça liberada sobre a vida dele, e ele vai tomar posse dessa graça. E a Bíblia ensina para mim e para você que é uma graça de Deus liberada para mim e para a tua vida, e hoje é noite de você tomar posse disso. Caminha para a liderança. Caminha para a liderança, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus não te chamou por nada, Deus te chamou por cabeça. Caminha para a liderança que Deus tem para a tua vida. Caminha para o propósito de Deus na sua vida. Para de ficar preso ao que você está vivendo hoje, porque o que você está vivendo hoje não define o teu futuro em Deus. Tem dificuldade? Tem. Tem levante? Tem acusação? Tem. Vai ter um monte de coisa que vai tentar te parar. O pior inimigo do homem é ele mesmo. Muitas vezes a gente fala que há inimigos, tem pessoas que se levantam contra a nossa vida. Mas o pior inimigo do teu sonho, do teu projeto, da tua vida espiritual, não é o diabo, é você mesmo. Porque quando as coisas ficam difíceis, você quer parar. Quando não acontece do teu jeito, você quer desistir, você quer abrir mão. O pior inimigo não é Satanás, é você. Você é o pior inimigo quando deixa sua mente ser liderada pelo mundo. Muitas vezes nós falamos, é porque fulano não quer, é porque fulano me atrapalha, é porque esse fulano está se opondo. Não, o pior inimigo do homem é ele mesmo. Quando ele se permite ser liderado por pessoas que não têm temor a Deus, pela sua carne, pelo seu desejo, pela sua vaidade. Aleluia. Moisés ele vai entender na prática que uma liderança sem Deus é uma liderança frustrada.
Quando o Senhor se ira com o povo e Deus diz, pode ir, porque eu não vou acompanhar mais esse povo, porque se eu for, eu vou matar todo mundo. O que é que Moisés vai dizer se o Senhor não for? Então eu não vou. Ele está dizendo, eu não quero exercer nenhum tipo de liderança sem a tua aprovação. Eu não quero exercer nenhum tipo de chamado, eu não quero exercer nenhum tipo de sonho, nenhum tipo de projeto. Se o Senhor não estiver comigo, Deus está dizendo, você tem um propósito, mas pede a bênção de Deus para que você possa vivê-lo. Pede a bênção de Deus. Faça como Moisés, se o Senhor não for, então eu não vou. Se o Senhor não me der aprovação, então eu não faço. Se o Senhor não tiver um negócio, então eu também não quero para a minha vida. Se não for o Senhor liderar a minha vida, eu também não quero viver, porque a liderança de Deus não te leva para o buraco. E Moisés vai deixar claro isso para mim e para você. Ele tinha muitas e muitas pessoas ao seu redor. Ele tinha muitas pessoas que ele poderia mandar e deslocar. Mas nada disso para ele era tão importante quanto ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Nada era tão importante quanto ter Deus ao lado dele, ter Deus na direção da vida dele. Não adianta você estar rodeado de pessoas, não adianta você ter uma multidão ao teu redor, se não é Deus que está liderando a tua vida, se não é Deus que está te conduzindo e você está caminhando para a morte. Moisés sabia disso. Ele sabia que sem Deus não somente ele caminharia para o abismo, mas levaria uma multidão com ele. E ele vai dizer, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não direcionar, não tiver nessa calça, eu também não quero para a minha vida. Não quero viver o que Deus tem para você, mas o que Deus tem para a tua vida, abrace hoje. Moisés ensina, irmãos, para mim e para você, que liderança passa por muita dificuldade. E não é só liderança espiritual, não. Às vezes você é colocado no serviço que você tem que liderar. Às vezes você está na sua escola, na sua faculdade, ou qualquer ambiente que seja, e você é levantado ali para liderar. Mas eu quero dizer para você, tudo que você fizer, consagre ao Senhor. Qualquer liderança que você for exercer, consagre ao Senhor. Porque se estiver consagrado a Deus, a sua liderança vai ser de sucesso. Você não vai cair, você não vai levar ninguém para o abismo, você não vai envergonhar o nome do Senhor, você não vai fazer ninguém entrar no pecado, cair no pecado, você não vai ensinar as pessoas a viver no erro. Quando nós somos liderados por Deus, a nossa casa flui diferente, a nossa família anda diferente. Quando deixamos Deus tomar conta, Deus dá a direção, quando andamos com Deus, quando temos um modo de vida segundo o padrão bíblico, a nossa casa flui, as coisas acontecem, Deus realiza na nossa vida. Não adianta caminhar sem Deus. Não adianta você querer tomar a rédea da sua vida. Para você conquistar coisas novas na sua vida, chegar nos lugares que Deus tem para você, como foi com Josué. Você precisa estar debaixo da direção de Deus. Como foi a palavra que Deus liberou para Josué? Quando Moisés morreu, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Havia uma promessa de Deus para Josué, mas havia um chamado de Deus para Josué. Como era o chamado? Ele tinha que terminar de levar o povo até Canaã. Para ele foi o chamado da conquista, conquistar territórios. Se você quer ter essa unção da conquista na sua vida, se você quer coisas novas para você, se você quer chegar em lugares novos, se você quer alcançar coisas novas na sua vida, pisar em terra que você nunca pisou, mas que Deus tem para a tua vida, então pede a direção e a bênção de Deus, porque Ele te leva. Ele vai dizer assim, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Terras novas, para mim e para a tua vida, mas na direção de Deus. Lugares novos que Deus quer para mim e para você, que a gente acesse, mas com a bênção de Deus, com a direção de Deus. Porque daí Ele vai dizer para mim e para você que seja forte e corajoso, não temas. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Por quê? Porque a gente acredita que os lugares novos que Deus nos leva, vai ser fácil. Vai ser tudo mil maravilha. Tem gente que acha que fugindo e saindo, indo para um lugar novo, vai ser tudo mil maravilha. Todo lugar que a gente vai tem problema. Todo lugar que a gente vai tem dificuldade, mas há uma
Quando nós vamos com Deus, ou quando nós vamos pela nossa própria força. A unção da conquista, de conquistar território, de conquistar coisa nova, está sobre a cabeça do justo. Está sobre a cabeça daquele que está com obediência. Não sobre a vida daquele que sai sem rumo, sem direção de Deus, sem chamar de Deus, sem nada. Não, eu vou porque eu quero, eu vou porque eu melhor, eu vou porque eu sei que não é assim que funciona com Deus. Uma caminhada com Deus é uma caminhada de sucesso, uma caminhada na força do teu braço, é uma caminhada de vergonha. E Josué entendeu bem isso quando o Senhor chamou. O Senhor deu para ele uma caminhada de conquista. Josué, pode ir, porque eu vou abrir o Rio Jordão, eu vou preparar tudo para você passar, você vai chegar, você vai conquistar. Por quê? Porque o som da conquista está sobre a tua vida. O que você quer viver que até agora você não conquistou? O que é que você tem sonhado que até agora você não conquistou na sua vida? O povo está caminhando no deserto. Qual é o desejo? Canaã. Eles querem conquistar Canaã. Eles sabem que tem inimigo, sabem que tem gigante, sabem que tem oposição, mas eles estão caminhando porque eles estavam debaixo de uma promessa, uma palavra liberada da parte do Senhor. O que havia derramado ali? A unção da conquista. Pode ir, porque a unção da conquista, o poder de conquista, já está com vocês. Então não importa as dificuldades que você vai encontrar no meio do caminho. Se eu mandei, eu dou respaldo para acontecer. O que acontece hoje? Deus te dá uma palavra. Deus te faz uma promessa. Vem o gigante, vem a oposição, vem o levante. Não pode ser Deus. Não é possível um negócio desse, não pode ser Deus. Deus não está nesse propósito, Deus não está nesse projeto, Deus não está na direção. Mas Deus não estava na direção da vida de Moisés, Deus não estava na direção da vida de Josué, e não teve gigante, não teve oposição, e não teve dificuldade, não teve luta. É lógico que teve. Não é porque Deus abençoou, não é porque está na direção de Deus que você não vai passar por dificuldade. A dificuldade está provando o teu caráter. A dificuldade está provando o teu querer para saber se você quer ou se você não quer. Se é valioso para você ou se não é. É no meio do caminho que você vai provar para Deus se é importante para você ou se não é. Só que você precisa se lembrar hoje da promessa que foi feita na tua vida. Se lembrar daquilo que Deus falou a teu respeito. Se lembrar que há o poder de Deus atuando em você e através de você. Se você está vivendo no modo de vida de Deus, se você está sendo liderado por Deus, se você não tem um espírito de rebelião na tua vida, tem obedecido a Deus, você não vai perecer. Você não vai perecer. Você vai chegar onde Deus falou que você ia chegar. Você vai viver o que Deus falou que você ia viver. Esse povo está junto com Josué. Quantos no meio do caminho não deixaram de crer por conta da dificuldade? Estão esquecendo daquela palavra lá: te dou, te entrego, a minha unção está indo com vocês. Há uma palavra liberada de conquista, Josué. Pode ir. Quem sabe você não esqueceu uma palavra que foi liberada sobre a tua vida? Quem sabe você não esqueceu uma palavra que foi liberada sobre a tua vida? Que diz para você: pode ir, porque há liberação da minha parte sobre a tua vida. Eu liberei uma unção de conquista, de poder. Você vai conseguir, você vai receber. Essa palavra conquista no mundo, ela tem muitos significados. Mas na presença do Senhor, para mim e para você, ela representa poder de receber o que Deus disse que te daria. Você tem poder de receber o que Deus disse que te daria. Mas muitas vezes você tem deixado essa promessa de lado. Tem deixado essa palavra de lado. Nós precisamos caminhar nesse modo de vida. Caminhar com Deus, andar com Deus, uma caminhada. Com tantas caminhadas que muitos têm feito. A caminhada que Deus está chamando eu e você para fazer uma caminhada para viver as promessas dele. Quem sabe você está caminhando na direção oposta.
Que você está caminhando para o outro lado. Você está reclamando, está murmurando: Deus, por que eu não estou vivendo a promessa? Deus, por que eu não cheguei na minha Canaã? Deus, por que não está acontecendo ainda? Senhor, por que eu não estou vivendo ainda? Mas está caminhando ao contrário. Está fora da direção. Imagina se Josué começa a caminhar ao contrário. Fora da direção, nunca chegaria em Canaã. Nunca viveria a promessa de Deus. Nunca veria com seus próprios olhos aquilo que Deus anunciou na tua palavra. Mas se Deus deu uma direção, vai na direção que Deus te deu. Se há uma direção na palavra, há um modo de vida do cristão. Há um modo de vida de como o cristão tem que andar com Deus. Há um manual de instrução de como o cristão tem que andar com Deus para que ele chegue onde Deus falou que você vai chegar. Porque senão, se você não está vivendo não está fazendo essa caminhada na direção que Deus te falou, há uma caminhada dolorosa para se fazer, que é a caminhada do recomeço. Foi a caminhada que Noemi fez, quando voltou para Belém de mãos vazias, deprimida e entristecida, porque quando saiu com a esposa e 2 filhos. E quando voltou sem esposa e sem os 2 filhos. Só que ela está fazendo a caminhada do recomeço. E essa caminhada do recomeço não é fácil para ninguém. A Bíblia ensina que ela mesma vai dizer: não me chame mais Noemi, me chame Mara. O que ela está dizendo? Agora eu sou uma pessoa amargurada. Agora eu sou uma pessoa deprimida, entristecida, porque eu perdi tudo que era valoroso para mim. Caminhada do recomeço não é fácil nem para mim nem para você. Mas a gente perceber que está andando na contramão da promessa de Deus, se a gente perceber que não está caminhando com Deus, que o nosso modo de vida não é o modo que foi estabelecido na Bíblia, essa caminhada é essencial. Ela é necessária de ser feita. Talvez você está vivendo uma vida que você está achando que você está caminhando com Deus, que você está achando que você está agradando a Deus, que você está achando que você está fazendo sucesso, que Deus está te aplaudindo, que Deus está te aprovando. E quem sabe não é isso que você está vivendo, era essa caminhada que Paulo fazia. Paulo estava caminhando, achando que estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Ele caminhava achando que Deus estava aprovando o seu comportamento. Achava que estava caminhando rumo à sua salvação, mas não era isso. A caminhada que Paulo estava fazendo era rumo à sua condenação. O que precisou acontecer? Ele era um topo. Ele literalmente caiu do cavalo. Para entender que a caminhada que ele estava fazendo não era de acordo com a vontade de Deus, não era o propósito de Deus, que ele estava errado. Às vezes é preciso que a gente caia do cavalo para entender isso. É preciso umas quedas na nossa vida para a gente entender que algumas coisas que a gente está fazendo dizendo é Deus, é a vontade de Deus, é isso que é certo, eu estou obedecendo, não é o que Deus quer que você faça. Porque quando nós caminhamos na nossa sabedoria e não pelo Espírito Santo de Deus, nós quebramos a cabeça. Quando nós fazemos a nossa vontade, quando fazemos a vontade dos outros e não fazemos a vontade de Deus, Deus nos faz cair do cavalo para a gente entender e voltar de novo ao princípio, recomeçar como Noemi começou. O topo do cavalo é necessário. É necessário porque muitas vezes precisamos de um recomeço na nossa vida. Muitas vezes é necessário decepções, é necessária a falta de algo, é necessária a traição, é necessário o abandono, é necessária a rejeição. Por quê? Porque nos faz lembrar de onde nós estávamos e de onde nós saímos. O que o filho pródigo passou era necessário para quê? Para ele fazer a caminhada do arrependimento. Às vezes você vai ter falta de algo, não somente material, mas dentro de você. Às vezes seus relacionamentos não vão dar certo, e não é o diabo, não é Deus. Pessoas vão te decepcionar, pessoas vão te abandonar no meio do caminho, vão virar as costas para você, e não é o diabo, não é Deus. Porque Deus quer que você faça a caminhada do arrependimento, é o filho pródigo, você precisa voltar.
Você vai perder algumas coisas, perder alguns amigos, perder algumas situações, oportunidades na tua vida. Não é o diabo, não é Deus. É dizendo para você: volta para Belém, volta para a terra do pão. É necessário a caminhada do recomeço. Assim como ele fez, você precisa fazer também. E não é o diabo, é Deus. Todas essas pessoas são pessoas que estavam vivendo na sua própria sabedoria. Eu posso, eu faço, eu consigo. Aí Deus vai fazer como fez com Saulo, posteriormente Paulo. Leva aí o dono do cavalo, você entendeu? Leva aí. Não foi contra do diabo. Não é isso que a Bíblia ensina. Não foi contra o Satanás. O topo do cavalo dele não foi contra o Satanás, foi contra com Deus. Ah, não, porque o meu encontro com Deus tem que ser maravilhoso, tem que ter luzinha piscando, tem que ser sobrenatural. Às vezes o sobrenatural de Deus é o topo do cavalo que você levou. Às vezes o sobrenatural de Deus na sua vida é essa decepção que você deve engolir. O sobrenatural de Deus na sua vida, às vezes a porta, ele se encaixou, essa dificuldade que você está tendo, para dizer para você: é tempo de voltar, é tempo de fazer uma caminhada, não para longe, mas para perto, de voltar para a casa do Pai, de voltar para o centro de tudo. E a gente tudo fala assim: não, só pode ser o diabo. Só pode ser Satanás, será? Deus trabalha de umas maneiras que a gente fala: não é possível um negócio desse. Não pode ser Deus. Mas muitas vezes é Deus. O seu desânimo, a sua apatia, às vezes é a permissão de Deus para dar um saculejo em você e dizer para você: você está precisando voltar. Você está precisando ter um encontro de novo com alguém, está precisando de outro topo para despertar. Está precisando passar por outra situação difícil para se lembrar de quem eu sou na tua vida, que você precisa de mim. Então nem toda aprovação que a gente passa não é o diabo. Nem toda dificuldade é Satanás, toda dificuldade que é Deus permitindo. É Deus dizendo para mim e para você: a caminhada que você está fazendo, filho, está do lado contrário. Está caminhando do lado contrário, volta ao rumo. Porque senão, o que nos espera é um precipício. A Bíblia iniciou dizendo para mim e para você sobre esse homem que andava com Deus, Enoque. Foi tomado por Deus, foi levado para Deus. E quando eu vejo isso, não consigo pensar em outra coisa que seja a vida que a gente está levando, a caminhada que a gente está tendo, o nosso modo de vida, nos faz ser levados por Deus ou por Satanás? Irmãos, o arrebatamento está nas portas. Se não tiver um arrebatamento, ninguém aqui nasceu para semente aqui na terra. Ou melhor, nosso corpo até uma semente, mas tudo bem. Uma semente vai ser lançada, esse corpo corruptível para o corpo incorruptível. Enoque foi levado por Deus. Elias foi levado por Deus. E nós? Quem é que está nos levando? Quem é que está nos conduzindo? Quem é que está direcionando a nossa vida? Quem é que está liderando a nossa mente, o nosso coração? Quem é o líder da nossa casa? Talvez você diga assim: é meu esposo. Não, tudo bem, terreno. Mas e o líder espiritual? Quem é o líder? Quem é que está liderando a nossa casa? Quem é que está liderando a nossa vida? Os lugares que a gente está indo determinam o que na nossa vida? Quem é que está liderando o nosso modo de vida? Andar com Deus é um modo de vida. Não é literalmente que Deus está ali do seu ladinho, onde você vai, Ele vai atrás. Não é isso. Apesar de que Ele possa fazer isso, a Bíblia diz que os olhos dele nos contemplam. Ele pode fazer. Mas andar com Deus aqui representa um estilo de vida, um modo de vida. E o modo de vida do cristão é obrigatoriamente necessário que seja diferente do modo de vida do mundo. Isso aqui não é uso e costume. Isso é doutrina bíblica. Não é como a igreja defende, outra igreja defende, numa igreja não pode isso, outra igreja não pode aquilo. Não é uso e costume. Isso é doutrina bíblica, modo de vida. Quem anda com Deus
tem um modo de vida diferente. Quem anda com Deus não fala palavrão, quem anda com Deus não mente, quem anda com Deus não se prostitui, quem anda com Deus não usa de sensualidade, quem anda com Deus não é oferecido, não é oferecida. Quem anda com Deus é diferenciado. Quem anda com Deus não fala mal dos outros, não rouba, não mata, não trai, não engana. Isso é modo de vida. E esse não é o modo de vida do mundo, mas é o modo de vida do cristão. Isso aqui não é querer ser perfeitinho ou perfeitinha. Isso aqui é querer ser obediente. Eu não estou falando de uso e costume. Eu estou falando de doutrina bíblica. Isso aqui é mandamento de Deus, é ordenança de Deus. Melhor dizendo. A Bíblia ensina que nós devemos andar parecidos com Deus, que nós devemos ser parecidos com Cristo. Aprender de mim. O que é aprender de mim? Que nós temos que aprender com Deus como ser, como pessoas. Aprender de mim. De quem você tem aprendido? Quem tem sido as suas referências? Quem tem sido o padrão que você tem seguido? A Bíblia? Ou algum colega, alguma colega? Ou algum ensinador, algum professor? Qual o padrão que você tem vivido? Quem é que tem ditado as regras dentro da tua casa? Nós temos que decidir. Paulo estava exercendo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, porque era discípulo de Gamaliel. Gamaliel ensinou para ele a religiosidade. O que ele foi viver? A religiosidade. Achando que matar e servir a Jesus era prestar serviço para Deus. Muitas vezes tem gente assim. Está fazendo mal para os outros e acha que está fazendo bem. Está vivendo uma vida toda errada e acha que está sendo bem sobre a vida dos outros. Não está sendo liderado por Deus, não obedece a Deus, não obedece a palavra do Senhor. Vai bater no peito e vai dizer, eu sou de Deus. Mas aí você vai pegar aqui. Não a minha palavra, mas a palavra dele. Que vai nos ensinar como agem pessoas que andam com Deus. Pessoas que têm comunhão com Deus. Sabemos que há exemplos na Bíblia de pessoas que andavam com Deus, mas somente para observar. Judas em todo o tempo andou com Jesus, sim ou não? Andou. Mas andar com Jesus é uma coisa, querer aprender com ele é outra. Judas tinha tudo para ser uma pessoa de sucesso, mas ele preferiu andar com o espírito de rebelião. Preferiu fazer a sua vontade. Que condenou Judas? Que ele queria fazer do jeito dele. Ele queria fazer do jeito dele, queria viver do jeito dele. Ele achava que aquilo que ele acreditava era maior do que aquilo que Jesus estava ensinando. Ele se achava o dono da razão, sabe tudo, que pode tudo, o que é melhor que todo mundo. E foi isso que deu legalidade para o diabo entrar na vida dele. Se você diz que anda com Jesus, mas quer viver do teu jeito, parabéns, teu nome é Judas. Se você diz que anda com Jesus, mas se acha melhor que todo mundo, está aqui o exemplo. Se você diz que anda com Jesus, mas quer fazer do teu jeito, quer fazer da tua maneira, e não está ouvindo aquilo que Jesus está te ensinando, Judas. Judas caminhava com Jesus, mas eu imagino que ele fica ali, só de cantinho. É até no último da fila, por quê? Porque ele não está interessado no que Jesus está ensinando. Ele não está interessado em caminhar com Jesus. Ele está interessado em complicar a vida de Jesus. Assim como tem gente que muitas vezes não está interessado no teu bem-estar, está interessado em complicar a tua vida. E complicar com isso aí, não deixar você viver o que Deus tem na tua vida. Arreda Satanás. Era essa palavra que você tinha que liberar. Ao invés de você abraçar pessoas que estão tentando destruir a tua vida, você tinha que dizer, arreda Satanás. Sai da minha vida, sai da minha história. Pode sair de perto. Porque o que Deus tem para a minha vida, eu quero viver. Eu quero viver. Muitas vezes, a gente abraça o Judas e deixa de lado aqueles que querem viver o propósito junto com a gente. Porque o Judas vai falar o que você quer ouvir. O Judas vai falar tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Porque ele defende a causa dele e você defende a sua. Judas tinha uma causa. E
E ele defendeu a sua causa até a morte. Você defende a sua causa? Você defende o teu sonho? Quando as pessoas falam para você desistir, quando as pessoas falam para você não viver, quando as pessoas falam para você que você está na presença do Senhor é perca de tempo, quando as pessoas falam para você não investir na sua família, você defende a sua causa? Porque até mesmo esse aqui, que estava endemoniado, ele defendia a causa dele. Ele defendia aquilo que ele acreditava. E é isso que está faltando para o cristão andar com Deus. Não é só colocar um saio, não. É defender a causa de Cristo. É defender aquilo que nós acreditamos. É defender a nossa fé. É defender a igreja do Senhor. É fazer o nosso melhor para Deus. Não é simplesmente dizer, eu ando com Deus. Não é isso. Andar com Deus é modo de vida, irmão. É modo de vida. Você precisa abandonar seus velhos hábitos, seus velhos costumes. Por isso que a Bíblia ensina que o velho homem tem que morrer lá de matas atas. É abandonar aquele modo de vida antigo que você tinha para viver um modo de vida novo. Se você está praticando e vivendo ainda as mesmas coisas, você ainda não está andando com Deus. Porque Judas andava com Jesus, mas não deixou de fazer o que ele já fazia antes. Se você diz que está andando com Deus, mas continua andando da mesma maneira, não é Deus que está andando com você. Não é Deus que está indo com você, não é Deus que está te acompanhando. Não é Deus que está dando a última palavra na tua vida. Tenha um modo de vida como a Bíblia ensina. Caminha para reconstruir, não para destruir, faça como Neemias. Ele vai sair do palácio para quê? Para reconstruir aquilo que o inimigo tinha destruído. Quem caminha com Deus tem um som da reconstrução. Não destrói, mas reconstrói. Não somente para ele, mas para todas as pessoas que precisavam. O que a palavra está ensinando? Quem anda com Deus não é egoísta. Quem anda com Deus não fica visando só o seu próprio umbigo. Quem anda com Deus não vê a descrição e fica parado, se levanta na autoridade e vai fazer alguma coisa. Faça como Neemias, que andava com Deus, mas sabia que andar com Deus não era ficar parado, era trabalhar em prol das coisas de Deus. Eu vou terminar, mas eu vou dizer para você: quem estiver a sua vida, a vida que você está levando hoje, olha para a tua vida. Você tem esse poder, eu não tenho. Olha para a tua vida, vê o que você está vendo, vê o que você está praticando, vê o que você está ouvindo, o que você está falando, o que você está assistindo. Aí você vai ter ciência, consciência de quem é que está liderando a sua vida. O teu modo de vida vai determinar quem é liderança na sua vida. Porque é muito fácil alguém encher a boca e dizer assim: eu não preciso de líder aqui na terra, o meu líder é Deus, quem manda em mim é Deus, homem e mulher não dá a última palavra, beleza. Mas você está obedecendo a liderança de Deus? Quem obedece a liderança de Deus tem respeito pela liderança na terra. Está aqui, ó. Por que Judas não respeitou a liderança de Jesus? Quem estava nele? Ele era endemoniado. Por que tem pessoas que têm dificuldade de respeitar lideranças que são constituídas por Deus? Porque quem está liderando a vida delas não é Deus. Não é Deus. É Satanás. Todas as pessoas que eram lideradas por Deus sabiam honrar pessoas serem lideradas. Você vai ver Baraque, um homem poderoso. Quando Deus levanta Débora e fala para Baraque, vai lá, Débora, e fala para Baraque que eu vou dar vitória para ele. Débora vai lá e fala: ô Baraque, pode ir porque Deus é contigo. Olha, é o seguinte, Débora, eu só vou se você for comigo. Quem tem temor de Deus não quer andar sozinho, quer andar com pessoas de Deus, quer ser liderado por alguém de Deus. Seja liderado por Deus, mas se permita ser liderado por pessoas que servem a Deus. Porque pessoas que têm temor de Deus vão te levar para águas tranquilas, como o bom pastor. Agora, pessoas que não têm temor de Deus vão falar para você: faz isso mesmo, vive isso mesmo, isso aí você está certo, isso aí você não deu satisfação da sua vida para ninguém, você deve sim para Ele. Para Ele.
seja liderado por Deus, seja obediente a Deus, anda na presença do Senhor, caminha com Deus, para quando chegar aquele grande dia, você ser tomado, levado por Deus, porque levados todos nós seremos, como isso? O rico e o Lázaro, um foi levado para o inferno e o outro foi levado pelos anjos. Viva uma vida de maneira que naquele grande dia você seja levado pelos anjos. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus, glória a Deus. Tem alguém aqui que precisa de um recomeço hoje na presença do Senhor? Eu sei que é uma caminhada difícil, irmãos. Não é fácil voltar. Tenho certeza que para o filho pródigo não foi fácil voltar. Ainda que ele soubesse a necessidade, não foi fácil para ele voltar. Para Noemi, coitada, imagina a dor que ela sentiu. Saiu de lá com a sua família completa e voltou somente com a nora do lado, ainda porque a nora era uma serva de Deus com misericórdia no coração. Não foi fácil. Então, caminhadas, como Deus nos chama para caminhar com Ele, mas fazer primeiro a caminhada do recomeço, é difícil. Mas eu quero dizer para você que aqui dentro você tem pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão orar pela sua vida. Aqui dentro há pessoas que são como Ruth, que vão caminhar junto com você. Aqui dentro há um Pai que está de braços abertos para te receber de volta. Tem alguém para se reconciliar com o Senhor? Eu sei que todos aqui já aceitaram Jesus, são batizados, alguns ainda não. Mas tem alguém aqui para voltar para a casa do Pai para reconciliar com o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus, eu agradeço a minha